Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, nosso mapa mental do dia de hoje. E nós faremos um mapa mental dando sequência aí aos nossos estudos, ao nosso planejamento bíblico para 2 anos, onde estamos lendo, diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. Fazendo uma leitura mais lenta da palavra, com maior atenção, né, buscando o contexto bíblico dentro de todo o plano de redenção. Olha, gente, até rimou. Então, e diante disso, temos feito também ao longo desse período os nossos mapas mentais, né, que nos ajudam na compreensão do texto, e também uma ferramenta que a gente tem utilizado aqui para ilustrar, para trazer de uma forma visual aquilo que temos estudado, né, gente? Então tem sido um tempo precioso na presença do Senhor, e hoje, a nossa live de hoje, nós faremos um mapa mental sobre o chamado de Moisés, gente. Então vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos iniciar já esse nosso mapa mental assim, né, tão cedo, gente, tão cedo, sobre o chamado de Moisés, né? Porque a gente vai ver Moisés aí atuando aqui nessa história agora no período de peregrinação, em todos esses livros, Levítico, Números, Deuteronômio. Então a gente vai seguir, vamos falar bastante sobre Moisés, faremos mais mapas mentais sobre a história do povo de Israel, né, tendo como mediador Moisés. Mas aqui a gente vai, no início dessa nossa história de Moisés, eu achei interessante o chamado, que é quando inicia tudo, né? Então, e também há algumas particularidades aqui importantes para a gente compreender. Tá bom, gente? Então, bora fazer esse mapa mental. Lembrando que no nosso caderno dos mapas mentais, eu pulei uma folha e deixei uma folha lá para Jó, que eu ainda vou fazer um mapa mental ainda sobre Jó, tá? Então, eu pulei uma folha e vou fazer esse aqui na folha seguinte. Tá bom, gente? E à medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo vontade, né, de fazer os nossos mapas mentais aí. Então, você vai preparando o texto, né, e preparando aí um mapa mental também, né, gente? Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso aqui. Como eu falei, então, o tema dele eu vou colocar aqui no meio, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, a minha folha tá aqui. Essa aqui vai ser a minha folha de rascunho. Eu nem vou fazer de lápis, né? Como é o meu rascunho, eu já vou fazer de caneta, porque fica melhor para vocês observarem daí. Então, o que eu vou fazer primeiro, né? Eu vou marcar aqui o centro da minha folha. Eu vou marcar aqui o centro, aí eu vou marcar aqui de lápis. Só para eu ter ideia, né? Mais ou menos, tá vendo, gente? Minha folha aqui, tô usando a folha de baixo. Só para eu achar o centro aqui. E aí, a gente começa aqui. Então, o que eu vou escrever aqui? Sempre na parte central, então, eu vou colocar o tema do meu mapa mental. E, como eu falei, o tema do meu mapa mental vai ser o chamado de Moisés. Tá? Então, eu já vou escrever aqui de caneta, gente, é o meu rascunho, né? Mas para que fique melhor para vocês verem por aí. Aqui, ó. Tá bom, né, gente? Ó. Então, o chamado de Moisés. O que eu vou fazer? Ai, gente, vou ter que fazer de lápis, porque eu vou fazer o quê? Uma sarça aqui, ó. Quem fez o devocional com arte, eu sei que tem um nicho aqui, né, que gosta de fazer as artes. Na semana passada, o nosso desenho foi uma sarça ardente. Então, lá tem um desenho bem legal para você, se você quiser uma ideia, né? Mas aqui, nas nossas lives de mapa mental, a gente não foca no desenho, tá? Então, eu vou fazer só um rabisco aqui, porque tem a ver com esse chamado de Moisés, tá? Eu vou fazer aqui
Ó, eu vou fazer assim. E eu vou escrever aqui, ó, o chamado de Moisés, tá? O chamado de Moisés. E vou deixar uma sarcinha aqui, uma árvorezinha aqui. Quem quiser fazer mais detalhado, eu deixei até no meu feed a foto, tá? Daí você pode caprichar um pouquinho mais, mas esse não é o foco dessas nossas lives aqui, né, gente? Ó. O chamado de Moisés, tá? Ó, e aí eu vou... Ó. Gente. Assim. Tá? Simples assim, gente. Bem, deixa eu ampliar. Ó, simples, bem... Tá? Aí depois, quando eu for passar as canetas, eu vou pintar isso daqui de cor de fogo. Tá bom, gente? Então, aqui é o tema. E esse tema aqui, como eu falei, né? Esse tema aqui, ele tem um texto bíblico que tá aqui. Tá? Então, esse chamado de Moisés, nós vamos encontrar todo o conteúdo do meu mapa mental, ele vai estar inserido aqui em Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4, tá bom? Então, é sempre importante a gente colocar aqui, ó. Então, eu sempre coloco embaixo, né, gente? Êxodo 3 e 4, tá? Êxodo 3 e 4. Pronto, eu já tenho o tema da minha... do meu mapa mental. Agora, vamos iniciar aí, né, gente? Eu já vou pegar aqui, né? Começo sempre aqui por cima e vou fazendo em movimento aqui horário, tá bom? Então, eu vou colocar o meu primeiro ponto aqui desse chamado de Moisés, que inicia depois da escravidão, né? Quer dizer, dentro da escravidão, o povo está na escravidão no Egito e há o chamado de Moisés. Então, que é aquele que vai estar à frente do povo de Israel durante os próximos 40 anos. Então, eu vou colocar aqui, e tá boa a imagem para vocês aí, gente? Deixa eu pegar um paninho aqui, calma aí, gente. Vocês precisam ver o meu cenário, como que é. Gente do céu, deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui. Porque eu não vou... Aqui. Ai, gente, eu vou um pouquinho pra ver que vocês estão falando alguma coisa. Não. Ah, tá. Olha, gente, que sol! Yuquinho, tá bom, né? Então tá. Olha que sensacional que vai ser esse mapa mental aqui. Vai ser assim. Então, o primeiro ponto dele, a gente vai escrever assim, ó. E eu vou na ordem aqui no sentido horário. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, aí eu vou mudando. Então, a primeira coisa que acontece dentro da leitura bíblica, né? A gente faz um mapa mental buscando na palavra o conteúdo para o nosso mapa mental. E de forma que a gente leia e compreenda aquilo que está sendo dito, tá bom? Então, aonde que começa aqui? Começa com Deus aparecendo. Como eu coloquei o texto bíblico, esse mapa mental, ele tem o conteúdo de quê? Êxodo 3 e Êxodo 4, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, no versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, a primeira coisa que nós vemos, e na verdade é aquilo que nós vamos ver, gente, dentro de todo o chamado de Moisés, é a soberania de Deus. Eu vou até botar aqui, gente, eu vou até
fazer um negócio aqui, ó. Eu vou fazer um círculo, vou fazer de lápis. E vou escrever até aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai ver a ação de Deus sempre, tudo parte de Deus, tá? A ação de Deus. Então, eu vou colocar aqui, gente, que legal, amei essa luz assim, né? Tá demais, né, gente? Eu amei. Ó, então eu vou colocar até aqui, ó, o chamado de Moisés, vou pôr assim, ó, a soberania de Deus. Ó, a soberania de Deus, eu coloquei, eu gosto, né, de escrever assim, ó, já tô com vontade de esse êxodo aqui, escrever tortinho aqui também, ó, Êxodo 3, 4, seguindo aí a linha, tá? Ó, a soberania de Deus, e agora eu vou ter que fazer o quê, gente, nisso aqui? Ai, gente, amei. Acrescentei um E aqui, tá? O chamado de Moisés. Sensacional. Tá, gente? Ó, já mudei aqui o nosso tema. Pois bem, então, em tudo isso daqui, nós vamos ver o que? A soberania de Deus. Primeiro ponto. Vamos lá. Então, o primeiro ponto a gente vê que é a revelação de Deus, tá? Então, por quê? Porque, ó, a revelação. Gente, se não tiver bom aí, vocês me avisam, tá? Ó, a revelação de Deus. Tá? Tá bom, né? Vocês me falem aí que eu subo aqui. Tá. Então, por que é importante isso? Porque existe o chamado de Deus, mas tudo começa com a revelação dele. É Deus quem se manifesta, né? Então, tudo inicia dele. Então, eu vou escrever isso daqui, ó. Deus inicia o processo. Qual o processo? O chamado de Moisés. Tá vendo que a gente vai construindo? Gente, isso daqui é o quê? É sensacional, tá? Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Deus inicia o processo, tá? E eu tô falando sobre um início e tô colocando ele já no primeiro ponto, tá? Então, já tô colocando ele aqui, claro, no primeiro ponto. Por quê? Porque é Deus quem inicia o processo. Por quê? Porque ele é soberano. Ai, gente. O que mais que a gente vê aqui, né? Nessa revelação de Deus? A gente vê a sarça ardente, né? E eu quero te convidar, eu vou escrever aqui, ó, sarça ardente. Eu vou te convidar para assistir a live que eu fiz aqui sobre Êxodo capítulo 3, tá? Se você não assistiu, se você assistiu, me diga aí se você assistiu a live de Êxodo capítulo 3. Porque daí eu falei bastante sobre a sarça ardente, eu falei sobre outro ponto que nós vamos ver aqui, tá bom? Mas o Êxodo capítulo 3, né? A live que leva esse título, Êxodo capítulo 3, ela vai aprofundar sobre isso daqui. Então, Deus inicia o processo, né? E ele se revela como o Deus da aliança. Ó, eu vou pôr aqui, ó. Se revela como o Deus da aliança. Se revela como Deus da aliança. Não perco nenhuma, disse a Suzana. Ai, gente, que demais, tá? Então, ele se revela como Deus da aliança. E eu vou fazer aqui nesse ponto aqui da revelação, né, que é na sarça ardente, tudo, é esse primeiro contato que Deus faz com Moisés, e eu vou puxar aqui uma setinha, porque eu gosto, só para ficar diferente, porque eu gosto. Ele diz assim, ó, tire as sandálias. Eu vou acrescentar aqui. Sandálias. Lembra? E nós falamos sobre isso aqui, né, na nossa live, tá bom, gente? E esse tire as sandálias que nós vemos aí no capítulo
3, no versículo 5, né? Tire as sandálias. Tire as sandálias quer dizer o quê? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Igual. Reverência. Santidade. E eu vou pôr assim, e temor. Tá? Esse tire as sandálias tem a ver com tudo isso. Vou deixar essa informação aqui, porque eu tire as sandálias, nós lemos no texto, né? Nos chama a atenção, e ele fala sobre reverência, santidade, temor. Isso tudo eu falei na live com maior profundidade, tá bom, gente? Então vamos para o número 2, o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto, eu vou colocar ele aqui, né? Porque segue aqui o nosso sentido horário. 2. O 2 eu vou colocar assim: o grande eu sou, vou colocar. O grande eu sou. Ai, meu Deus do céu. Ó, tá vendo? Não dá para perder a live do dia 3, ou de Êxodo 3, tá? Então, eu vou colocar aqui o grande eu sou. E aí, eu vou escrever aqui alguns tópicos sobre isso, porque esse ponto é importantíssimo, né? Então, o nome de Deus, eu vou escrever assim, ó, o nome de Deus, que essa é a forma como Deus se revela. Quem eu sou? Diga que eu sou, né? E nós falamos sobre esse eu sou, que esse eu sou, ele fala sobre o passado, presente e futuro, ou seja, o Deus que está não está limitado pelo tempo, não está limitado, né, por aquilo que é o nosso entendimento. Então, ele transcende a isso. Ele é totalmente absoluto e soberano. Tá vendo novamente a soberania de Deus? Então, eu vou escrever aqui, ó, o nome de Deus revela assim, ó. Porque essa é a forma que Deus revela o seu nome, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, o nome de Deus revela. Opa. O nome de Deus revela. E aí eu vou colocar aqui uma chave assim. Eu vou desenhar a chave só no final, quando eu escrever todos os pontos, tá? O nome de Deus revela. Qual nome? O eu sou. Inclusive aqui, eu vou dar uma ênfase nesse aqui, ó. Eu sou, tá? Eu sou. Deixa eu tomar uma aguinha. Tá. Então, nós falamos sobre isso também na live, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui um risquinho, ó. Como eu coloquei um pontinho ali, eu vou pôr um risquinho aqui. Revela o quê? Aí a gente vai falando aquilo que nós já estudamos, tá bom? Nós já estudamos sobre isso. Então, revela o quê? Revela a sua autoexistência. Ó, autoexistência, né? Por quê? Porque Deus, ele não foi criado como todas as outras coisas foram criadas. Nós fomos criados. Absolutamente tudo foi criação de Deus, mas ele não. Ele é autoexistente. Ninguém o criou, ele é autoexistente, tá? Ó, aí a sua imutabilidade, né? Deus não muda também. Que mais? A sua soberania. Vocês me ajudem aí. O eu sou de Deus, passado, presente e futuro, fala sobre tudo isso daqui. Fala sobre o que mais, minha gente? Me digam aí. Sobre a transcendência. Transcendência. Tá? E assim vai, né? A gente vai se lembrando de coisas aí sobre o que esse nome de Deus revela. Então, eu vou deixar assim o ponto 2. Eu vou pôr uma chave aqui, ó. Eu vou pôr agora, porque agora já
Finalizei aqui, tá? O grande eu sou. Terceiro tópico. Terceiro tópico, eu vou pôr ele aqui embaixo. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, tá bom? Eu vou fazer 5 tópicos. Ó, então eu vou pôr o 3 aqui. O 3 é muito interessante porque, olha isso aqui, gente. Esse texto eu dei ênfase, inclusive, quando nós estávamos lendo, porque esse texto aqui, ele é tão lindo. Olha isso aqui. Ó, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Disse-lhe o Senhor. Não, disse-lhe ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores e conheço-lhe o sofrimento. Tá? O que esse versículo aqui ele mostra para nós? Mostra a compaixão de Deus, né? Pelo seu povo. Mostra realmente o Deus que se move, né? E com compaixão pelo seu povo, porque depois disso que nós acabamos de escrever aqui, que Deus não precisa de nada nem ninguém, ele escolhe, né, habitar no meio do seu povo, e ele tem compaixão desse povo que ele criou. Olha isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui a compaixão de Deus, eu vou pôr a compaixão de Deus. Tá, gente? E essa compaixão foi esse versículo que nós acabamos de ler, capítulo 3, versículo 7, onde Deus diz, eu vou pôr assim, ó, ele diz o quê? Eu vi a aflição, ele diz, eu vou pôr aqui, ó, 3, 7, tá? Ó, 3, 2.7, ou seja, capítulo 3, versículo 7. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu ponho assim, ó, 3.7, por quê? Eu não preciso colocar Êxodo aqui na frente, por quê? Porque o conteúdo disso aqui, o capítulo já tá mencionado aqui, ó, no capítulo 3 ao 4. Então, quando eu estou escrevendo alguma coisa que está relacionado a isso, eu não necessariamente preciso colocar o Êxodo aqui na frente. Eu posso colocar só 3, 2.7, ou seja, capítulo e versículo, tá? Porque já tá explícito aqui, ó. Tá bom, gente? Pois bem, vamos lá. Eu vi, o que diz o texto? A aflição. A aflição. Aí ele diz mais uma coisa lá, ó. Ele diz assim, ó: eu ouvi o clamor. Eu ouvi o clamor. E por último, eu conheço o sofrimento. Eu tô fazendo ênfase no eu aqui, porque é o próprio Deus dizendo: eu conheço o sofrimento. O sofrimento. Olha isso, gente. Que coisa linda a compaixão de Deus, né? Onde diz assim, ó. Eu vi a aflição, eu ouvi o clamor e eu conheço o sofrimento, né? Então, Deus, ele vem ao encontro, ele se revela com o seu povo, tendo conhecimento de absolutamente tudo. Por quê? Porque ele é soberano. Amém, tá, gente? Amém, gente. Ó, quarto. O quarto ponto, o que a gente vai colocar? O chamado justamente do Moisés, tá? A gente vai colocar aqui o chamado do Moisés, ó. O chamado de... Opa! Eu vou pôr de...
Moisés. Tá? O chamado de Moisés. Eu vou pôr assim. Por quê? Porque Moisés, ele, diante disso tudo que nós estamos vendo aqui, Deus, ele chama alguém para ser um instrumento daquilo que ele vai fazer dentro do processo. Eu vou até colocar aqui, ó, o chamado, eu vou pôr assim, eu não vou pôr do Moisés, não, eu vou pôr assim, ó, do mediador. Do mediador. Eu vou pôr assim, tá? Por quê? Porque o que a gente faz aqui, gente? A gente vai, e eu quero, como eu gosto de dizer, provocar você, né? Na leitura bíblica em relação a isso, porque eu tô mergulhando nisso aqui e eu quero um entendimento profundo sobre isso. Veja, Deus se revela. Deixa eu ver aqui, ó. Deus, ele vem e ele se revela. Aí, ele se revela, ele diz qual é o seu nome, movido pela sua compaixão, e para exercer tudo isso, dentro da criação dele, o que ele faz? Ele levanta uma pessoa, né? Que é quem? O mediador. Quem é esse mediador? É Moisés. Mas eu quero colocar aqui o chamado do mediador. Por que eu quero colocar isso aqui? Até eu risquei o Moisés, eu quero o chamado do mediador. Por quê? Porque agora, para Deus executar aqui o seu plano, ele vai chamar quem? Um mediador, ou seja, um instrumento, tá? Que é, claro, o Moisés. Tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui o chamado do mediador. Então, eu vou escrever assim, ó, Moisés é o instrumento, de Deus para o povo. Moisés é um instrumento de Deus para o povo, tá? Ele é, então, o quê? Ele é o mediador que Deus escolhe para o povo. E ele é o mediador como? Em quais aspectos? Ó, eu vou pôr assim, ó. Eu vou escrever assim, ó. Em quais aspectos? Não. O chamado do Moisés é o instrumento de Deus para o povo. Eu vou escrever assim, ó. Aspectos. Gente, eu faço um esboço sobre os pontos que eu vou fazer no meu mapa mental, e à medida que eu vou falando aqui, vão surgindo alguns pontos assim, sabe? Então, por isso que a gente às vezes vai modificando aqui, tá bom, gente? Ó, então eu vou colocar assim, ó, o chamado do mediador, porque eu quero dar ênfase que também isso vem, que é mais importante o chamado que Deus faz à pessoa do que a própria pessoa em si. Vocês estão me entendendo isso daqui? Então, é o chamado do mediador, ou seja, até isso está de acordo com a soberania de Deus. Moisés é o instrumento de Deus para o povo. Em quais aspectos? Vamos colocar aqui, em 3 aspectos. Eu vou pôr assim, ó, libertador. Ele vai ser o libertador. Ai, gente! Ele vai ser o profeta. E ele vai ser justamente o mediador. Que a gente vai ver depois, mais pra frente, né? Que realmente Moisés, ele passa a ser o mediador entre Deus e o povo. Gente, isso é sensacional. Isso é assim, sensacional. O que significa, né, ser o libertador? É ser aquela pessoa que vai estar como líder desse povo aqui para libertar. Como a gente vai ver na sequência, né? Ele que está à frente do povo, ele que vai ser esse instrumento de Deus, cruzam um mar vermelho aí, passam por todo
essa libertação da escravidão. Então ele é esse líder, o libertador. Ele também é o profeta. Que profeta, gente, que ele é? Ele é o profeta, aquele que anuncia a palavra de Deus, né? Ele como um profeta, mas que está apontando para aquele que viria, o profeta perfeito, que é Cristo, tá? Então ele, nesse período aí, ele é o profeta de Deus, é aquele que anuncia a palavra de Deus para o povo. E como mediador, ele é aquele, né, que estará entre Deus e o povo. Ele recebe a mensagem de Deus, ele passa a mensagem para o povo, ele passa também do povo para Deus, ele faz aí essa função de mediador, tá bom, gente? Então vamos ver aqui agora o quinto e último ponto. Ele é mais, eu vou escrever aqui, ó. Aqui eu vou usar esse espaço todo e depois a cereja, né, gente? Tem que ter a cereja. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, 5. O que a gente vê depois disso tudo que Deus se revela para Moisés, né? A gente vê que Deus fala com Moisés, Deus diz que ele vai ser a pessoa, esse instrumento de Deus, mas qual é a resposta de Moisés? Nós vemos o quê? Uma objeção de Moisés, nós vemos aí uma relutância de Moisés, né? As desculpas de Moisés. Eu vou escrever aqui a relutância de Moisés. A relutância de Moisés. Né, gente? Você pode pôr aí a objeção, as desculpas, os questionamentos. Eu vou colocar a relutância, tá? Porque ele fica ali, né, naquele... Eu vou deixar assim. A relutância de Moisés. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê os questionamentos dele quando Deus o chama. E a gente vê assim, quem eu sou, né? Ele diz. Ele diz assim, ó. Quem eu sou? Você veja que interessante, né? Ele questiona para Deus quem eu sou, né? E ao mesmo tempo o próprio Deus se revela como o grande eu sou. Ele pergunta também assim, ó. Mas o faraó não vai acreditar, né? Então eu vou colocar assim, ó. Não irão acreditar em mim. Vou pôr aqui, vou pôr 3 pontinhos. Que mais que ele pergunta? Ele fala assim, eu não sei falar, ele fala, né? Eu não sei falar. Ó, tá, gente? Deixa eu ver. Isso, Auresita. Eu não sei falar. Ele fala assim, mas quem eu vou dizer que me enviou, né? Quem direi que me enviou? Olha isso, gente, né? Então, eu acho muito interessante colocar isso daqui, porque esse ponto aqui, eu acho ele importante, assim, pra gente ver que... Eu vou pôr uma chave aqui, ó. E vou aproveitar esse espacinho para escrever assim, ó. Porque Deus, ele usa, gente, instrumentos, né? Eu vou pegar a mesma palavra que eu usei aqui, ó, instrumentos, tá? Porque vocês estão vendo que vai fazendo uma liga? Vai fazendo uma liga aqui no nosso estudo. Então, ele usa instrumentos fracos, para quê? Para manifestar a sua glória, né? Que foi aquilo que Paulo disse também. Então, a gente vê que Deus... Eu vou escrever isso aqui, ó. Deus usa instrumentos, né? Instrumentos, eu peguei a mesma palavra que eu usei no ponto anterior, ó. Deus usa instrumentos fracos para manifestar
a sua glória. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa. Gente, olha isso. Ai, gente. Olha isso, gente. Que sensacional. Então, vai lá assim, ó. Então, Deus usa os instrumentos fracos para manifestar a sua glória. E aqui eu vou aproveitar esse espacinho aqui, ó, gente. Ainda vou escrever aqui mais uma coisa. Porque eu gosto muito disso nos nossos mapas mentais, né? Porque o Senhor, Ele é absoluto. Ele é soberano em toda a criação. Vou escrever isso aqui, ó. Porque o Senhor é absoluto, soberano em toda criação. Ai, gente! Ele é absoluto, ele escolhe quem ele quer, no tempo que ele quer, da forma que ele quer. Então, porque ele vai mostrando que ele é soberano. E aí a gente vai ver isso que eu estou vendo aqui em Moisés, eu vejo em toda a história. Eu vejo assim claramente na vida de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala justamente, né, sobre o poder está em Deus e não nele. É Deus quem capacita, quem nos capacita para a obra que ele tem nos chamado. Então ele pega um instrumento como nós e a gente vê que ele se manifesta em instrumentos fracos como nós. Para quê? Para que a glória dele seja revelada. Não é sobre mim, não é sobre você, né? É sobre Deus. É sobre ele, é sobre a glória dele. E aí isso é maravilhoso, porque daí eu vejo nisso tudo, gente, eu amei que a gente colocou isso daqui. Né? Por quê? Porque em tudo isso aqui, desde o chamado de Moisés, que é o início aqui da caminhada de Moisés, a gente vê o que é a soberania de Deus. A gente vê que Deus está à frente de tudo, que Deus é quem vai até Moisés. É ele. Ei, não é sobre você, não é o primeiro passo quem dá, não é você. Não é você. E às vezes a gente acha que sou eu que vou até Deus, sou eu. Não é você. É muita prepotência e arrogância da sua parte achar que é você. Não, nós fazemos o que, minha gente? Nós respondemos a Deus. Nós respondemos ao chamado que Ele faz a nós. Então eu respondo a Ele. É muita arrogância da nossa parte achar que nós vamos atrás, a partir aqui, ó, desse Deus que é totalmente santo. Não, eu chego diante dele, olha aqui, ó, sem sandálias. Eu chego diante dele, mesmo chegando diante dele, ele diz assim: ei, tira as sandálias do teu pé. Tira as sandálias do teu pé. Por quê? Porque esse Deus, ele é totalmente santo. Eu respondo o quê? Livrando de tudo aquilo que eu tenho em mim mesma. Porque eu estou respondendo a um chamado de Deus. Aquele que é totalmente soberano. Aquele que é totalmente absoluto na criação. Então eu respondo a ele: Senhor, envia-me a mim. Envia. Envia-me a mim, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada, eu sou como Moisés. Minha oração ao Senhor, a sua oração ao Senhor, na verdade, deve ser assim como a de Moisés. Quem eu sou? Mas sabe, a diferença é que nós encontramos todas essas respostas. Nós já temos escrita todas as respostas. Moisés aqui não tinha. Mas nós sabemos. Então eu digo assim: quem eu sou? Eu sei que eu não sou. Mas eu sei quem é o Senhor. Eu sei que pode ser que não acreditem em mim. Mas no Senhor eu vou confiar.
Olha isso aqui, gente. Eu não sei falar, mas eu sei, a tua palavra já me disse, que o Senhor vai colocar as palavras na minha boca. Quem direi que me enviou? O Senhor. É o Senhor quem envia. E eu obedeço. Meu Deus. Gente, que coisa mais maravilhosa. Então, a cereja do bolo, quem é? Jesus. É sempre Ele. É Jesus. Sabe, eu quero escrever 2 pontos aqui, que tudo isso que nós fizemos nesse mapa mental revelam sobre Jesus. E eu vou colocar aqui. Ele é o libertador. Do pecado. E ele é. Eu gosto de usar o ele é, sabe? Ele é o. Agora vem aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Mediador da nova aliança. Meu Deus do céu. Vou pôr a cruz, porque eu sempre vou pôr aqui a cereja e a cruz. Gente, eu não sei como é que a gente aguenta com um mapa mental desse. Sinceramente. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda isso daqui. Quanto ensinamento que nós encontramos aqui. É o que, minha gente? É sensacional. Agora eu vou ler para vocês esse mapa, tá? Amém. Eu vou ler para vocês o mapa. Então, olha lá, ó. A soberania de Deus e o chamado de Moisés. Ai, meu Deus do céu, não aguento. Vamos lá. Então, olha, a soberania de Deus, ou seja, esse é o tema do meu mapa mental bíblico e o texto que eu estou usando para desenhar esse mapa, né, é Êxodo capítulo 3 ao capítulo 4. Então, a revelação de Deus, primeiro ponto. Deus inicia todo o processo, é Ele quem vem. Aí ele fala através de uma sarça ardente. Se revela como Deus da aliança. Ó, aliança, né? É o que eu conectei com aqui, ó, com a nova aliança. Porque essa aliança aqui, esse Deus da aliança, é aquele Deus que vem se revelando como Deus da promessa. Desde Gênesis capítulo 12, quando ele se revela para Abraão, né? Desde quando Deus, depois do pecado do homem, Deus faz uma promessa de Gênesis 3,15, o proto-evangelho, que você está comigo aqui nas lives, você não pode esquecer isso. O proto-evangelho, a primeira menção do evangelho em todas as escrituras está lá em Gênesis capítulo 3,15. Pois bem, esse é o Deus dessa aliança. E ele fala que tire as sandálias, né? Eu vou desenhar aqui a sandalinha, gente. Vou desenhar a sandalinha aqui. E essa tire as sandálias fala sobre reverência, santidade, temor, né? Sempre que eu coloco nos meus mapas, é aquilo que eu falei, né, gente? É a forma da gente ler o mapa. Então, eu gosto muito de colocar a setinha como um adendo, vamos dizer, tá bom?
É um adendo aqui. Então, coloco a setinha assim e eu olho para o meu mapa mental e eu consigo compreender e ler ele dessa forma. Então, primeiro ponto aqui. Segundo ponto do meu mapa mental, né? E aí eu estou explicando, tá? Sobre o que eu estou explicando para alguém. Eu estou explicando sobre a soberania de Deus e o chamado de Moisés. Então, Deus vai se... Ó, gente, eu estou contando para vocês como se eu estivesse contando para alguém lendo aqui o meu mapa mental. Então, eu vou dizer, então, esse Deus que apareceu para Moisés lá na sarça ardente, falou para tirar as sandálias, falando que ele é um Deus santo, que ele é separado de tudo, né? E aí, abre e fecha parênteses, assista a live de Êxodo 3. E aí, ele se revela como o grande eu sou. E esse eu sou que ele fala é o nome que Deus dá a ele mesmo, falando sobre o quê? Sobre a sua autoexistência, sobre a sua imutabilidade, sobre a sua soberania, sobre a sua transcendência, sobre a sua eternidade, né? Posso acrescentar aqui. E já vou acrescentar que eu gostei. Eternidade. Tá? Aí, depois a gente vê, né, essa compaixão de Deus. Um terceiro ponto, a compaixão de Deus, ou seja, ele é movido por quê? Ele diz, eu vi a sua aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o sofrimento, ou seja, se revelando também como um Deus compassivo, como um Deus misericordioso, como um Deus que vê, que ouve e que conhece. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu vi, eu ouvi, eu conheço. Né? Então Deus é o Deus que se revela, mas ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto, ele é um Deus que vê, ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que nos conhece. Então, diante desse plano de Deus, ele faz um chamado. Para quem? Para um mediador. Há alguma diferença nessa pessoa? Não. A não ser a escolha de Deus. Deus escolheu um mediador. Quem? O Momô. O Momô, gente. O Moisés. Ele é, então, o quê? O instrumento. Instrumento para quê? Para que o plano dele possa dar andamento. Gente, não há nada sobrenatural em Moisés. Não há. O poder está em Deus. E isso é sensacional. Isso é sensacional, gente. Por quê? Porque às vezes a gente acha que o poderoso, a pessoa é poderosa porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Ei, é um instrumento. O poder está em Deus e não na pessoa, o Moisés. No Moisés, o que nós encontramos? Obediência, confiança em Deus. Tá? Então, em quais aspectos desse mediador, né? Olha aqui. Então, ele é o libertador, o profeta, o mediador. O Momô, vocês gostaram? Gente, olha, é o Momô, porque a gente vai falar tanto dele, já gera intimidade aqui com ele, né, gente? Maravilhoso. Então, a gente vê que ele é o quê, gente? Quais aspectos, né, que Deus coloca esse homem aqui? O libertador, o profeta, o mediador. E aí, mas ao mesmo tempo que nós vemos isso, a gente vê que também há uma relutância desse Moisés, né? Há uma relutância dele. Ele começa a questionar, e esse tipo de questionamento, onde ele ainda não tem toda a palavra de Deus revelada, e é à medida que vai acontecendo, nós já temos, mas são questionamentos que vão revelar também o coração dele, né? Quem eu sou? Nós encontramos resposta. Ou seja, nós não somos nada, gente. Né? É o poder de Deus. Então, assim, não é por quem eu sou, pelos diplomas que eu tenho na parede, pelos certificados, pela minha conclusão em Harvard. Não, gente, isso não quer dizer nada, minha gente. Não irão acreditar em mim. Não. Ou seja, isso tudo aqui só revela que o poder está em Deus. É nele. Tá? Então, e aí aqui vem, né? Olha só. Deus usa instrumentos. Eu quis pegar a mesma palavra que eu falei aqui, ó. Deus usa instrumentos. Então, o poder não é do vaso. O poder é de Deus. É Deus. Não é sobre a pessoa, é sobre Deus. É sobre Deus. E aonde que essa pessoa pode responder? Com um coração confiante, com um coração que busca, com um coração obediente.
Mas vocês estão vendo que a parte do Moisés é uma resposta em obediência a Deus, tá? Então, Deus usa instrumentos fracos para manifestar a sua glória. Olha, quando eu vejo isso daqui, eu percebo assim, porque se eu falo sobre as minhas capacidades, aquilo que eu consigo fazer, a minha oratória, a minha isso, aquilo que eu sou, aquilo que eu consegui, o tanto que eu estudei, o tanto de faculdade que eu fiz, porque eu sou graduada, pós-graduada, sei lá o que mais graduada a pessoa é. Quando chega nisso, você vai fazer alguma coisa para o Senhor, você olha para você e fala, mas é porque eu fiz o curso tal, porque eu fiz aquilo, é porque eu tenho facilidade para falar, porque eu tenho uma boa oratória, a tal pessoa... Opa, cadê a glória de Deus? Né? Então a gente percebe que Deus nos usa para manifestar a sua glória com instrumentos fracos mesmo diante dele. Por quê? Porque o Senhor, ele é absoluto. Ele é soberano em toda a criação. Meu Deus, gente. Isso aqui tem tanto peso. O Senhor é absoluto, absoluto. Gente, essa palavra aqui, ele é, eu não sei, ele é tudo. Ele é sensacional. Soberano em toda a criação. Eu amei essa frasezinha aqui. Então, vou deixar ela aí mesmo. E por fim, gente, a cereja do bolo. Quem? Jesus vai estar sempre aqui, na raiz, né? Ele é o libertador do pecado. O que eu percebo aqui, gente? Eu quero chamar a sua atenção para isso, né? Porque o Moisés, o nosso Momô, ele é um tipo de Cristo, tá? Ele é um tipo de Cristo, ou seja, ele está apontando para Cristo, ele é a sombra. E Cristo é a consistência, Cristo é a realidade. Ou seja, isso aqui que nós vamos ver nos textos bíblicos está apontando para Jesus. Apontando para Jesus como? Ele é o libertador, não do Egito, mas do pecado. E ele é o mediador, não somente, né? Entre o povo e Deus numa situação de vivência ali. Não, mas ele é o mediador da nova aliança. Com Moisés foi a antiga aliança e com Jesus é a nova aliança. Que nós vamos ver essa nova aliança aqui no Novo Testamento. Meu Deus do céu, gente. Olha isso aqui. Minha gente, e aqui está esse nosso mapa mental. Vou passar limpo, né, gente? Vou deixar assim, ó, se vocês quiserem printar ele aí. Vou tirar os comentários. Esse é o nosso mapa mental sobre a soberania de Deus e o chamado de Moisés. Sensacional. Tá bom, gente? Eu ainda vou passar limpo ele e vou colocar no meu caderninho, tá bom? Então, Deus abençoe. Obrigada por esse tempo aqui nessa manhã de sábado. E seguimos até que ele venha. Deus abençoe.